Olá! Neste podcast abordaremos algumas características do atual mercado de trabalho no Brasil, onde cada vez mais exige-se um ensino médio para as profissões mais elementares, conhecimento básico de inglês e informática. Porém, devido à desigualdade social no país, nem sempre esses requisitos serão cumpridos durante a vida escolar. O melhor é se dedicar aos estudos, fazer um bom currículo, acumular experiência de trabalho voluntário e se preparar para as entrevistas. Desde 2016, a taxa de desemprego tem crescido, e isso só aumenta a competição para quem deseja se recolocar ou entrar no mercado de trabalho, que nunca foi tão competitivo. A economia de mercado globalizada fez com que as empresas possam contratar pessoas em todos os cantos do planeta. Com o crescimento do trabalho remoto, essa tendência só tende a aumentar. Igualmente, os postos oferecidos pelo mercado de trabalho exigem cada vez mais tempo de estudo, autonomia e habilidades em informática. Dessa maneira, nem sempre aqueles que são considerados como população economicamente ativa têm suficiente formação para ingressar no mercado de trabalho. A Lei 13.467, sancionada em julho de 2017, entrou em vigor em 11 de novembro de 2017, trazendo mudanças na consolidação das leis do trabalho, que se diz respeito à reforma trabalhista, que trouxe algumas consequências para os trabalhadores. Entre elas, o aumento da jornada de trabalho, que passa a ter um prazo máximo de 44 horas semanais, 220 horas mensais e até 12 horas diárias, desde que se respeite as 36 horas subsequentes de descanso, o que pode prejudicar negativamente a saúde dos trabalhadores, podendo desencadear estresse, desgaste e cansaço excessivo, o que aumenta as chances de que ocorram erros e acidentes durante a execução das atividades. A terceirização, que permite a contratação de empresas terceirizadas para a realização das funções relacionadas às atividades principais de um determinado negócio. A maioria das empresas terceirizadas ser de pequeno porte, o que faz com que elas não tenham tantos recursos e acabam investindo muito pouco em equipamentos de proteção individual e segurança do trabalho. A insalubridade para as mulheres grávidas e lactantes, que agora podem trabalhar em ambientes insalubres, independente do grau. Para isso, entretanto, a empresa precisa apresentar um atestado médico, garantindo que não haverá nenhum risco para a mulher e nem para o bebê. E o trabalho remoto, também conhecido como home office, a nova lei determina que as empresas assumam as despesas dos trabalhadores e formalizem isso por meio de um contrato. Além disso, agora, o horário feito pelo trabalhador está computado pela quantidade de tarefas executadas por ele mesmo. Em relação ao salário, a média no Brasil é de R$ 2.261. O salário médio, vale ressaltar, não é obrigatório para os empregadores, mas apenas um cálculo com base nos vencimentos pagos. Neste caso, ocorre a divisão dos ganhos totais da família pelo número de moradores do domicílio. As médias de São Paulo são de R$ 2.866, do Rio de Janeiro, R$ 2.732, em Minas Gerais, R$ 1.928, e em Paraná, R$ 2.488. Não estão tão distantes da média salarial no Brasil. O salário mínimo do Brasil é de R$ 1.045. Sobre os microempreendedores, aqui no país foi criada uma lei complementar, número 128 de 2008, que abriga como pessoa jurídica. Microempreendedor é a pessoa que trabalha por conta própria e resolve se formalizar enquanto um pequeno empresário. Há uma lista de profissões que podem ser enquadradas nesse regime, como ambulantes, cabeleireiras, borracheiros, editores de jornais e revistas, mecânicos e várias outras. Para ser classificado como microempreendedor individual, o profissional precisa faturar no máximo R$ 81 mil por ano e não ser sócio ou titular de outra empresa. Será necessário, porém, pagar uma taxa mensal de R$ 47,95 ao comércio ou indústrias, R$ 51,85 para a prestação de serviços ou R$ 52,81 para o comércio e serviços. Desses valores, 5% são em cima do salário mínimo, mais R$ 1 de ICMS para o Estado, atividades de comércios, indústrias e transportes de cargas interestadual,
e ou R$ 5,00 ISS para o município, atividade de prestação de serviços e transportes municipal. A queda do desemprego no país, que recuou para 11,8%, vem sendo acompanhada do avanço do trabalho informal, que atingiu um nível recorde segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O percentual de trabalhadores informais na população ocupada chegou a 41,3%, patamar recorde de uma série histórica de pesquisas iniciada em 2012, atingindo 38,7 milhões de brasileiros. Esse contingente de informais é composto por pessoas desempregadas no setor privado, sem carteiras, trabalhadores domésticos sem carteiras, trabalhadores por conta própria sem CNPJ e empregadores sem CNPJ, além de pessoas que ajudam seus parentes. Você sabe o que é o trabalho análogo ao escravo? O artigo 149 do Código Penal define trabalho análogo ao escravo como aquele em que seres humanos estão submetidos a trabalhos forçados, jornadas tão intensas que podem causar danos físicos, condições degradantes e restrição de locomoção em razão de dívida contraída com empregador ou preposto. A pena se agrava quando o crime for cometido contra criança ou adolescente, ou por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. Desde a sua criação, em 1940, o Código Penal brasileiro criminaliza a conduta de reduzir alguém à condição análoga à de escravo. Mais de 54 mil pessoas já foram resgatadas em situações análogas à escravidão, desde que o Brasil passou a tomar medidas para combatê-lo. A atual redação do artigo 149 do Código Penal foi formulada por uma alteração legislativa de dezembro de 2003, que serviu para delimitar em que consiste o trabalho análogo ao de escravo no Brasil. Os conceitos determinados no artigo são interpretados pelos tribunais e pelos fiscais do trabalho à luz do conjunto da legislação brasileira e dos tratados e convenções internacionais dos quais o Brasil é signatário, o que dá maior concretude aos termos da lei e traz mais segurança jurídica para todos os envolvidos. O trabalho infantil no Brasil se define por toda atividade laboral desenvolvida por pessoas com idade inferior a 16 anos, seja ele remunerado ou não. Dados do IBGE de 2015 mostram que cerca de 2,5 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos trabalham no país. As atividades mais comuns são os trabalhos domésticos, agricultura, construções civis, lixões e tráfico de drogas. O uso da mão de obra infantil no Brasil tem como objetivo o lucro, pois as crianças costumam ganhar menos que os adultos. No entanto, existe a questão cultural e histórica expressa em bordões antigos, como trabalho de criança é pouco, mas quem dispensa é louco. O trabalho infantil está presente no imaginário popular brasileiro, afinal, o filho de uma pessoa escrava já nascia nessas condições. Por isso, nós costumamos pensar que uma criança pode exercer qualquer tipo de trabalho, por mais pesado que seja. Outra ideia muito estendida é a que aponta o trabalho como alternativa para evitar que crianças e adolescentes ingressem no mundo do crime. A solução, contudo, é a oferta de educação no modelo integral, assistência médica preventiva e curativa e ainda acesso ao lazer e atividades culturais. A multinacional brasileira de tecnologia CIT vem tentando, sem sucesso, preencher 500 postos de trabalho para as unidades de Campinas e de Belo Horizonte, com salários que vão de R$ 9.000 a R$ 10.000 por mês. Em São Paulo, o aplicativo de entregas Rap, que diz crescer 35% ao mês há 2 anos, já aponta como seu principal desafio encontrar funcionários para sustentar essa expansão. Para especialistas, o apagão da mão de obra qualificada no Brasil chegou a um ponto que pode se tornar um fator limitador ao crescimento econômico. Uma pesquisa feita pela empresa de recursos humanos Korn Ferry, com executivos de empresa no país, mostra que, no ano que vem, já haverá um déficit de 1,8 milhão de pessoas para vagas mais especializadas, considerando-se tanto as vagas abertas quanto as vagas que vão ser preenchidas por empregados sem a qualificação considerada ideal. Esse número deve crescer a uma taxa de 12,4% ao ano, até alcançar 5,7 milhões de postos com funcionários sem competência ideal ou vagos até 2030. O Brasil vive uma severa carência de mão de obra especializada. Os sites utilizados na pesquisa foram Toda a Matéria, Mercado de Trabalho,
Futura, como está o mercado de trabalho no Brasil? Site da Justiça do Trabalho, primeiro ano de reforma trabalhista, efeitos, blog da Universidade Unopar, afinal, qual é a média salarial do Brasil hoje? Meu sucesso, o que é e o como funciona o microempreendedor individual, G1, trabalho informal avança para 41,3% da população ocupada e atinge nível recorde, diz IBGE, Conectadas, é uma revista de direitos humanos, como a lei brasileira define o trabalho análogo ao escravo. Toda a matéria, trabalho infantil no Brasil, revista Exame, falta de mão de obra especializada pode limitar o crescimento do Brasil. E o nosso grupo é Amanda Helena Pereira, número 2, Gabriele Vitória Gomes, número 7, Maria Alice Moreira Furlan, número 17, Pedro Henrique Crispim Oliveira, número 23 e Rodrigo Aparecido Pereira Filho, número 33. Muito obrigada por assistir.